derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Salve, salve, galera da Capoeiragem! Hoje estou aqui gravando mais um episódio do Capoeira Cast, com um grande amigo meu da capoeira aí de muitos anos. Aprendi muito, sou muito grato a ele ter vindo aqui, aceitado esse convite. Todo mundo conhece ele como Leandro, mas o verdadeiro nome dele é Coruja. Mas não é. É o Coruja da capoeira. É um prazer ter o Coruja aqui no meu podcast presencial. Uma honra quando ele aceitou o convite. Mas antes de tudo, pessoal, não deixa de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, ajudar a capoeira a ser divulgada. E o nome dos mestres, dos velhos mestres, dos capoeiristas está em movimento até hoje. Coruja, é um prazer ter você aqui. É um prazer aceitar o seu convite, assim, sua presença aqui na minha casa, no meu podcast. E não só eu, como muita gente da capoeira de São Paulo e do mundo, gostaria de saber um pouco da sua história, da sua filosofia, dos seus projetos que você tem. Eu sei que você é um cara que tem muitos projetos, viaja muito, conhece muita capoeira e já viajou. Mas antes de tudo, Coruja, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra minha estar aqui, né? Tá primeiro participando desse projeto lindo que você está desenvolvendo, né? E está desenvolvendo há algum tempo. A gente vem vendo grandes mestres passando por aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Dentro do tamanho que eu estou nesse momento. Então, estou muito feliz de estar aqui. Coruja, antes de tudo, eu queria saber um pouco da sua história, de onde você começou, Sim. Por que você começou a capoeira, qual foram as suas dificuldades na época, qual era a sua idade? Sim. Meu nome é Leandro Bento, né? Eu venho de uma família, eu fui adotado e dentro dessa questão dessa adoção, eu sempre tive um certo vazio, né? Me sentia, né? Um certo vazio. E eu queria fazer alguma coisa. E eu tentei fazer várias coisas, né? Fui levado para fazer karatê, fui levado para fazer música, fiz algumas coisas assim e nunca me senti feliz com isso. E aí a minha prima, né? Que era a Selma, faleceu agora esses tempos, a mestra Selma, ela era aluna do mestre Biriba, né? No mestre Biriba, o falecido do mestre Biriba. E ela era capoeirista há muito tempo, era ligada a cordão de ouro, e ela treinou com o mestre Biriba. E ela falou pro meu pai, né, que para tentar me levar para capoeira. E dentro o meu pai era sócio, minha mãe eram sócios de um clube chamado Banespa, né? E dentro do Banespa teve capoeira. E aí ela me levou para fazer capoeira. Aí eu fiz uma aula de capoeira. Na época eu tinha, acho que 8 anos de idade, mais ou menos. Eu tô com 45, eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. Eu fiz aula de capoeira. Na época era um professor. Esse professor chamava Domingos Canguru, que hoje é o mestre Canguru, né? Que era da Cordão de Ouro, que tá nos Estados Unidos. Então eu treinei um período bem curto de tempo lá. Não sei quantos, foram meses, assim, foram pouco tempo. E engraçado, ele falou na época pra mim, eu era acho que a única criança da sala. E ele falou, olha, melhor você parar que você não leva muito jeito não. E foi engraçado que aquilo era uma criança, mas aquilo me marcou. Me marcou por quê? Porque eu já tinha o preconceito, né, da minha família. Eu quando era pequeno, por exemplo, a minha avó, eu passava, era italiana, refugiada da guerra, a mãe do meu pai, né, que me adotou, ela me empurrava, ela sai daqui, sua praga, seu nordestino, falava assim, porque minha mãe que me criou era descendente de nordestino, então ela tinha aquele preconceito desde pequeno. Então, quando ele também, de alguma forma, naquele dia me deu aquele recuso, aquilo me marcou muito como criança. Então, eu ficava o dia inteiro no clube, né, na época, né, porque minha mãe trabalhava ali. Então eu ficava o dia inteiro por ali. Então a aula ia ser tal hora, eu ia antes, ficava tentando fazer movimento, eu criança, aí eu fazia aula e todo mundo ia embora, depois eu voltava e tentava fazer de novo.
E foi assim, a primeira coisa que me marcou, né? Dentro da capoeira foi isso, né? Que aquele recurso que ele me deu um incentivo. E aí parou a capoeira ali. Naquele momento acabou a capoeira ali. Depois voltou. E aí passou vários mestres de capoeira dentro daquele clube. Vários mestres, né? No decorrer dos anos. Aí eu já era capoeirista, passou outros capoeiristas lá, mas passou vários mestres ali. E aí eu fiquei parado durante uns meses. Eu ainda criança, né? Aí meu pai me botou numa capoeira perto da minha casa. Eu ainda lembro a rua, chamava Rua Paracatu. E quem dava aula nessa Rua Paracatu era um mestre chamado Mestre Bira do Reggae, que era filho do Mestre Silvestre. Então eu fiz aula durante 3 meses com o filho do Mestre Silvestre e com o Mestre Silvestre sentado. E aí minha prima falou, quando voltar a capoeira eu te levo pra lá, que era o grupo que ela fazia parte. E aí eu treinei 3 meses lá e ela me levou pra capoeira, pra capoeira que ela estava treinando, que na época era um mestre Flávio Tucano, conhecido também como Mestre Flavinho, né? Que é eu não sei se foi da primeira ou da segunda turma do Mestre Suassuna, mas era da mesma turma do Mestre Zambi, é um dos mestres mais velhos lá. E ali eu fiz alguns irmãos, né, da capoeira ali, que foi muito marcante para mim. Eu era o caçulinha, usava um óculos, fundo de garrafa, e aí me pegaram uma vez prestando atenção na conversa dos mestres, e falei, esse moleque corujando, aí ficou coruja, né? Ficou corujinha, né? Tanto que os mais velhos todos me chamam como corujinha até hoje. Depois virou coruja. Então foi assim o meu início na capoeira, né? E já no Mestre Flavinho, eu já estava um pouquinho mais velho, fiquei lá até acho que eu não sei a idade, mas eu fiquei lá um tempo, cheguei a pegar até acho que 3 cordas com ele, mas eu já frequentava o Parque do Ibirapuera, que era perto da minha casa. Então eu já ia numa roda ali, meu pai me deixava ali, eu ficava participando, que era na Praça do Porquinho, né? Que ali era o mestre que tomava conta chamava Mestre Guerreiro. Era um mestre negro, forte, alto, ele usava um lenço vermelho na cabeça, e ali tinha um monte de capoeirista. Ali tinha uma nata de capoeirista, né? Um que me marcou muito vendo jogar lá era o Mestre Trovoada, que hoje está na Espanha, mas ele era novo, ele era de pular arco de faca, e ali tinha muitos capoeiristas ali que passaram ali. Então ali foi um lugar assim que eu vi a capoeira de São Paulo pela primeira vez. Que ano mais foi aberto. isso, Coruja? Olha, eu menor de idade, né? Eu acredito que eu devia ter ali uns 12 anos. Porque nesse período a capoeira ela não era tão forte como ela é hoje, né? Ela tinha bastante capoeiristas, mas de várias vertentes, várias linhagens, né? Tinha, ali naquela roda, o que acontece? Às vezes tem coisas que eu não consigo especificar tão precisamente pela minha idade, pela minha falta de inexperiência, né? Até cito uma coisa, uma vez o cara falou, poxa, Coruja, você viu o Mestre Gato, o Mestre Ananias, o Mestre Silva Acarajé, todo mundo tocando junto, como foi? Aí eu falei, eu só vi, eu não tinha maturidade para entender ritmicamente o que aquilo estava acontecendo na época. Então eu uso essa história mais ou menos pela mesma situação. Eu vi muitos capoeiristas ali. Aí dali eu comecei a ir na roda do Ibirapuera da parte de cima, que já era na Marquise, que já eram outros capoeiristas. Então ali você já encontrei com o Velho Roque, que foi um dos fundadores da roda da Praça da Sé, já encontrei com o Mestre Jumento, já encontrei com o da Sé, já encontrei com um monte de capoeiristas ali que eu fui fazendo amizade ali. E até hoje, né? Aí ali a gente já começou a ver a galera do Ginga Brasil aparecer, a galera de grupos maiores. Então ali também foi importante. E dali eu vou para a República. Dali eu começo a frequentar a Praça da República, levado pelo Mestre Grapiúna. Né? E ali, quando você chegou na República... 12 anos de idade, eu tinha 1992. É o pessoal das antigas mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade, né? Ali eu peguei a roda, né? Em si, que eu lembro, assim, pessoas que eu peguei. O Mestre Pernalonga, muito novo. O Mestre Plínio, novo. O Jogo de Dentro, novo, que estavam ali. O Mestre Leopoldina frequentava muito.
Miguel. O mestre Miguel, o mestre Joel, o Oncinha, Azulão, o mestre Biné, que foi um grande padrinho para mim ali dentro, o mestre Zelão, que foi o primeiro mestre de capoeira que jogou comigo, eu tenho o maior amor, o maior respeito por ele, o mestre Cavaco, o mestre Ananias, que foi um dos grandes mestres assim, que me acolheu, né? Que me acolheu como um filho, e eu vivi uma vida do lado dele, e o Castro, o mestre Maurão, o mestre Catitu Novo, mestre Careca, vou tentar lembrar, Teté. Tinha muita gente, até desculpa se eu esquecer alguém, mas o mestre Gaguinho ia muito, o mestre Modo Catendê fazia o afoxé também, depois da roda, naquela época, o mestre Aroeira, né? Quem mais que eu me lembro? Tinha muita gente, assim, muita gente, mestre Paulão. Tinha muitos caras, né? A gente pegou muitos caras. O mestre Macaco Santana, que também é um dos mais antigos. O Chita, o Índio Mucambo, né? Tinha muitos capoeiristas, assim, muitos. Só que nessa época você não tinha maturidade de entender aquele ritual, né? Então, ali, naquela época, eu era uma criança, né? Eu era uma criança. Então, eu só olhava, eu não participava. Era uma roda de capoeira com extrema disciplina. Extrema disciplina, respeito, quem ia pegar, quem não ia pegar o berimbau. Tinha regra, a gente estava lá no meio das cobras, né? Então eu era uma criança que estava só ali. Acredito que fui uma das primeiras, né? O mestre africano também, agora que acabei lembrando, que era sobrinho do mestre Ananias, era uma das primeiras, né? Então, assim, a minha participação era quando eles decidiam. Então, a primeira vez que eu joguei foi com o mestre Pica-Pau. E a segunda vez foi com o mestre Zelão. Mas vem jogar, garoto. Era assim. E ali eu fiquei indo, e fiquei indo até muito pouco tempo atrás, frequentando, né? Aquilo ali foi... muito importante. Aquele lugar foi muito importante para mim. Por quê? Aí eu vou contar um pouquinho antes. Essa época era de grupos, era muito severa essa coisa de grupo, né? Então era meio que nem time de futebol, né? Se você é do Corinthians, você não pode ser do Palmeiras. Então tinha essas questões assim que eu, de verdade, nunca concordei com isso. Eu sempre tentei ter uma amizade com todo mundo. E essa andança me despertou desde muito novo. Então, sempre tive amizade com... Ia na roda do Bar do Capoeira em Diadema, que eram os capoeiras daquele local. Ia na roda do Jardim Mira, que era os capoeiras daquele local. Então, assim, a gente ia frequentando aonde tinha roda de capoeira legal. Tinha também uma roda boa do Ginga Brasil, na Tiradentes. Eu ainda... Tudo isso menor de idade ainda, né? E a gente foi fazendo os nossos amigos, né? Então, nunca concordei com essa questão, né? E eu fui expulso de 2 grupos, né? Por causa disso, né? Fui desligado mesmo, porque eles não concordavam com a minha forma de ser, de agir. De frequentar outras rodas. De ter outros amigos, de treinar com outras pessoas, às vezes, né? E eu, na minha cabeça, não fazia sentido, né? Não conseguia entender. E até hoje, né? Até hoje, para ser sincero, ainda não consigo entender esse tipo de pensamento. Mas foi assim que eu fui indo. E eu ainda lembro, né? Uma coisa assim que eu lembro com muita saudade, que uma época lá, eu estava perto do mestre Ananias, ele falou: rapaz, quem é seu mestre? Aí eu falei: mestre, acho que eu não tenho mestre, porque eu já tinha sido expulso, né? Aí ele falou: então você é meu, rapaz. Aquele jeito dele, né? E ele me acolheu. E conforme ele me acolheu, eu fui acolhido por muitos mestres, né? Então, foram anos, né? Ali, anos. Mais de 20 e poucos anos, né? Quase 30 anos. Então, cada mestre ali me ajudou, né? O mestre Elinho, que tá lá até hoje. Então, todos esses mestres, esses caras me deram atenção, irmão. Essa importância que você tem da capoeira da República com os velhos mestres que frequentaram lá é muito importante pro legado, entendeu? Mas assim, a gente não pode esquecer também que a gente temos que ter uma origem, né, cara? Sim. Temos que ter uma direção, porque às vezes a gente é acolhido ali naquele lugar, sim, mas a gente tem que ter uma origem, de onde a gente veio e para onde a gente vai, uma direção, né? Porque
O mestre Ananias era um cara que tinha muita história de capoeira e muita bagagem, né, mano? Era um velho mestre bem respeitado. Sim. Mas, assim, a sua direção era outra, não é? Então, o que acontece? Primeira coisa, quando a gente fala assim de uma direção, a gente já acaba colocando uma visão do que a gente acha como certo. Que normalmente é sempre um grupo, uma escola, isso, aquilo, outro. E isso, realmente, a gente precisa de uma doutrina, né? Como a gente tem na nossa casa, né? Sua mãe te deu uma educação, te deu uma doutrina para você viver no mundo. É importante você ter uma escola. Mas não ache que, às vezes, por não ter uma doutrina como a gente acredita que seja a doutrina, não tenha um direcionamento. Tanto é que está aí a prova. Hoje a gente vê mundo afora, o ritmo de São Paulo, do mestre Ananias. Cadê? Não tem doutrina? Olha, a doutrina rítmica, então Sim. tinha uma doutrina, né? Só que um mestre era um mestre que trazia uma doutrina mais musical, né? Mais como todos diziam, mais como um maestro, né? Um maestro. E eu tinha minha vontade, falando de mim, eu tinha uma vontade de um treinamento físico. Então eu fui procurar escolas de capoeira que podiam me ensinar a entender a lógica da capoeira, né? Então eu tenho ele como uma referência rítmica e todos aqueles mestres que todos eles colaboraram comigo, mas eu fui atrás de uma direção, né? Uma direção. Então, no meu decorrer do caminho, eu me encontrei com o meu mestre capixaba, aonde nós vamos fazer 14 anos juntos, né? Que foi aonde eu fui terminar a minha formação. Né? Minha formação, onde eu me formei um corda vermelha, que é mestre, mas é um mestre em desenvolvimento, é um mestre que está buscando se desenvolver, porque tem uma experiência, mas não toda experiência. Né? Não tem, às vezes a gente não tem nem idade para ter essa experiência toda. Então, foi aonde eu fui me desenvolver, né? E me ajudou, me acolheu. Então, eu sou muito grato. Então, eu entendo essa forma que você vê e concordo com essa forma. Mas a gente vê, por exemplo, a capoeira do mundo, a capoeira antiga, quantos mestres não tiveram, de repente, nem existia essa disciplina toda, né? E fizeram coisas incríveis, né? Incríveis. Por exemplo, o mestre Valdemar. Olha o ritmo que esse mestre fez, né? O mestre Caiçara ensinou muita capoeira para as pessoas na rua. Isso depoimentos do próprio mestre Macaco Santana nos falando. Olha o que esse cara fez ritmicamente, olha o que esse cara fez na capoeira. Então, eu acredito que é muito do mestre. Né, do mestre, como que ele ensina, como que ele passa. Então, a praça sempre teve uma disciplina muito, muito grande. Sempre teve essa disciplina, né? Mas a disciplina da praça influenciou pra você na sua vida isso daí? Como educação, como educador e capoeirista? Para mim, influenciou. Influenciou. Por que eu falo assim? Aí é uma coisa bem particular minha. Conselhos, forma de agir, né? A forma, por exemplo, agora não é você, agora não é seu tempo. A gente entender que não era nosso tempo. Então, assim, eu fui educado. Né? Eu digo, pelo menos naquela época, eu fui educado. Eu posso falar por mim. Eu fui educado. Agora quem canta primeiro é o mestre. Não se abaixa o birimbau para o mais velho, que o mais velho já sabe o caminho, você é mais novo. Então, toda essa educação, toda essa disciplina, não se canta na frente do mestre. Entendeu? Toda essa disciplina eu aprendi na praça, né? Vários puxões de orelha, não menosprezando os outros mestres que também me ensinaram, mas a praça foi uma escola muito grande, né? Foi uma escola muito grande. Tinha muitos professores ali, né? Muitos mestres, muitos caras experientes, né? Então foi uma grande escola também, né? Não, deixando bem claro, não estou falando que os outros não ensinaram. Mas ali tinha, assim, uma disciplina extremamente rígida. Muito rígida, né? Ao ponto que se você andasse fora da curva, você ia arrumar um jogo duro para você. Mas você fala rígida no jogo
Não, Todo um ritmo na vida do... Eu digo na em tudo. disciplina. Rígida, assim, de ter disciplina. De você, por exemplo, não comprar no momento que não é para comprar, não tocar no momento que não é para tocar, não cantar no momento que não é para você cantar. Tem o seu tempo, o seu momento. A vivência, né? O seu momento, né, de fazer. Você tinha que entender que antes de você querer fazer alguma coisa, tinha um monte de gente, né? Eu lembro, por exemplo, o Mestre Ananias chegava. Quem tocava do lado do Mestre Ananias? Né? Quem era o tocador do lado do Mestre Ananias? Era o Aroeira. Se o Aroeira não tivesse, outro tocava. Mas era o Aroeira primeiro. Se te chegasse um Mestre Gato, era o Mestre Gato junto com o mestre. Então eu digo assim, essa disciplina, essa hierarquia era muito viva. Era muito viva, né? Ponto. Isso, e é nesse sentido que eu disse. E isso te traz uma disciplina, porque você anda em qualquer capoeira, você tem educação. Você sabe se colocar no seu momento, no seu lugar, né? Nem a mais, nem a menos. Então, tinha essa disciplina. Como os grupos hoje têm. Não tem a coisa da graduação, não tem a coisa da hierarquia, quem vai formar primeiro porque é mais velho. Isso também é uma forma de disciplina, ou de disciplinatória, né? Sim. E nesse período que você ficou andando pelas rodas de rua, você ficou sem escola, sem grupo, sem mestre. Aí você procurou um trabalho para você? Eu fiquei um tempo, né? Um período de tempo, e esse período eu fiquei viajando. Fui para Bahia, fui morar na ilha de Taparica um tempo, comecei a andar capoeira. E aí eu procurei um trabalho, sim, procurei um trabalho para fazer parte. Fiz parte, né, de algumas escolas até me encontrar, e hoje eu faço parte com o Mestre Capixaba. Sim. Essas idas e vindas assim que você teve das capoeiras, das rodas, da capoeiragem, sim. Isso foi importante na sua vida como homem, não como capoeirista, como homem? Sim. Foi importante, porque tudo é experiência, né? É experimentar, né? Experiência, né? Uma ciência que a gente experimenta, né? Então, não é fé. É você experimentar o gosto daquilo, né? Então, para mim foi de várias maneiras, positivas e negativas, né? De fazer amigos que são meus amigos até hoje, de passar perrengue, também de passar alegrias, né? Então, isso para mim foi muito importante nesse sentido, porque a capoeira era onde eu estava. Como eu falei, eu tinha alguns problemas na minha casa que eu gostava de ficar muito na rua, porque na rua não tinha problema, né? Aí o cara falava, mas você podia ir numa roda, podia apanhar. Pô, tranquilo, na minha casa eu apanhava 10 vezes por dia, então assim, qual que era o problema de eu estar numa capoeira e apanhar uma? Para mim era vantagem, entendeu? Então, a capoeira para mim era onde eu me sentia bem. A capoeira e o candomblé, porque também eu muito novo fui pro candomblé, né? E eu fui acolhido. E eu fui acolhido por esses mestres. Então, assim, o que acaba acontecendo? Como eu falei para você, como eu fui muito novo, eu era tido como mascote. Então, era muito comum uma chamada, um puxão de orelha, mas também era muito comum coisas bobas. O mestre ir lá e pagar um sorvete. Já comeu? Vamos lá comer um lanche. Né? Então, essas coisas. Então, assim, eu acredito que por eu também ter chegado pequeno, agregou para mim como pessoa, porque eu tive amigos, criei tios, né? Alguns pais também. Criou vínculos, né? Vínculos assim, emocionais, assim, que para mim é muito importante. Tem alguns mestres de capoeira que eu tenho tanto amor, tanto carinho, que eu acho que quando eles forem embora, vão me fazer mais falta do que um irmão meu de sangue. Sim. Porque eles foram mais importantes e quando eu precisei, eles estiveram mais presentes do que familiares. Então, assim, é muito importante, né? Muito importante para mim. Ô Coruja, mas você acha que precisa ter essa vivência de rodas de rua da República, de viajar para o capoeirista ser um mestre, no seu ponto de vista? Você acha que tem que ter essa vivência? Eu acho que a importância é ter vivência. Ter vivência, né? Porque o que é a palavra mestre? A palavra mestre no dicionário significa aquele que conhece mais sobre um determinado assunto. Aquele que conhece mais sobre um determinado assunto. É você ter conhecimento sobre um assunto. Agora, tem várias formas de ter conhecimento. Eu posso ter conhecimento através de uma faculdade, mas eu posso ter conhecimento através do dia a dia, da vida.
né? Não tem tanta gente aí que é autodidata e é muito bom profissional. Então, são várias formas. Cada um tem que achar a sua forma. O caminho da vida de cada um é individual. Então, cada um tem que achar uma forma. Eu tô aqui falando da minha forma, de como eu fiz para mim. Mas eu acho que tem várias formas de você ter experiência. Várias formas. Se for um capoeirista que sou de um grupo, pô, o meu mestre, para ser mestre, ele deve ter experiência. Então, eu vou lá ter a disciplina. Por isso que a palavra é até discípulo, né? Discípulo é aquele que tem disciplina. Eu vou ter a disciplina de aprender, de viver, de conviver, para poder adquirir conhecimento, para eu ter um grande conhecimento. Quando eu chegar nesse grande conhecimento, eu sou um mestre, né? Um mestre porque eu tenho conhecimento naquele momento. Então, são várias formas de ser. Eu acho que a roda de rua fez muito mestre, fez muitos mestres de capoeira, né? Mas talvez não fez tantos educadores. Aí tem um monte de educadores que você vê um trabalho incrível, maravilhoso, que propaga pela capoeira, mas às vezes ele não tem uma energia ancestral. Entendeu? É uma energia, às vezes até meio robotizada, não tem uma naturalidade. Mas a capoeira está se perdendo, as vertentes, suas essências com o tempo, devido a esse excesso de grupo, poucas escolas, muitos mestres, muita informação e pouca formação. Olha, eu acho assim, eu vejo assim, né? Como tem qualquer profissional bom, profissional ruim. Então eu acredito que a capoeira, ela tá formando ainda pessoas boas, pessoas sérias. Mas quem está fazendo essa formação são mestres que são sérios. E outras pessoas, às vezes, estão se formando de uma maneira completamente sem lógica, né? Eu vou dar um exemplo. O cara vai se formar mestre. Aí ele decide a cor da corda que ele vai usar, o dia que ele vai se formar, aonde ele vai fazer o evento, como é que ele vai fazer, que mestre que vai dar a corda para ele. Aí, às vezes, o cara não tem nenhuma ligação com ele, não teve, né? Às vezes, tudo bem, você não veio daquele mestre, mas você se submete a passar alguns anos sobre aquela avaliação. Para você, em algum momento, aquele mestre te conhecer como pessoa e conhecer um pouco do que você conhece, para ele poder falar, pô, não, você tem uma condição, né? Vou lá assinar embaixo, né? E isso é importante. Isso é importante. Então, isso vem muito de cada um, de cada mestre, da forma de como cada um vai fazer a formação. E eu, pelo menos, falo por mim. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei, quem que eu admiro? Quem que é a pessoa que eu gostaria de ter conhecimento junto com ela? Que eu abri o meu olho como capoeirista, eu consegui entender o que é capoeira. Aí eu falo, pô, eu quero ir pra cá, como um jogador de futebol. O cara joga futebol, de repente fala, pô, eu quero jogar no Corinthians. Porque é um time bom, um time forte, um time que vai me fazer melhorar. É a mesma coisa. Eu procurei o meu para me achar, né? Para me achar como pessoa. E foi engraçado porque me ajudou muito. E me ajudou de outras formas, né? Muito mais emocionais, às vezes, do que até físicas. Mas você demorou para se achar? Demorei. De todos os lugares que você pisou, que você andou, eu demorei. Você não se sentia completo, cara? Então, é muito complicado, às vezes, a gente botar a culpa no mestre, né? A culpa é do mestre. Mas hoje, eu mais velho, eu entendo que eu já tinha problemas na minha família, né? Então, às vezes, eu ia atrás de um mestre, mas eu estava buscando uma família. Mais um pai que me desse mais atenção, uma coisa mais assim, desse lado. E às vezes aquele cara que estava ali como seu mestre, ele não era nem mestre. Ele não era nem mestre, era um instrutor, né? Ou era um mestre que também tinha vários problemas, não estava conseguindo nem se guiar, quanto mais guiar a gente, né? Às vezes cheio de vaidade também, não conseguia nem se colocar, tava querendo guiar quem, entendeu? Então, assim... Você falou uma coisa importante sobre guiar as pessoas. A gente precisa de pessoas que sejam boas orientadoras
bons mestres e bons educadores, mas o que a gente vê é que o ser humano, Coruja, vive ao redor dele, sempre tem o ego, né, cara? O egocentrismo que mata. E isso na capoeira é o que mais tem hoje. Pessoas com ego muito alto que só pensam no próprio umbigo, né, cara? Sim. Então isso acaba com a capoeira muitas vezes, acaba com o seu trabalho, acaba com a sua amizade, devido a essas coisas. Você acha que o cara, para ser mestre, ele tem que ser... Como é que eu posso te falar a palavra? Idolatrado para ser um grande mestre de capoeira, ou ele só precisa ser respeitado? Eu acho assim que eu lembro que uma vez um mestre, não de capoeira, ele falou assim, ele disse assim para mim, olha, tem gente que me chama de mestre, tem outros que me chamam de professor e tem outros que não me chamam de nada. De nada. E você tem que aprender a lidar com as 3 formas de você ser chamado. Então, quando o cara te chamar de mestre, você tem que ter postura de entender que o cara tá te observando como um guia. Mas você também tem que ter postura que um guia, ele não é um Deus, ele é um guia, ele tá te ajudando ali num aspecto da sua vida. Então, você tem que segurar o seu ego, né, de não achar que você é Deus, né? Quando o cara te chamar de professor, você também observar aquilo ali, que o cara tá te olhando de uma maneira menor do que a do mestre, mas o cara tá ainda tá tendo uma admiração por você, né? Então você tem que entender aquilo ali também. Ou seja, você tá querendo ser chamado como mestre, o cara te chama de professor, você se ofende. Então também ter o ego no lugar. E se o cara não te chama como nada, é você também ter a condição de entender que é o olhar dele para você. E você saber o que você é. Você entender que você tem o seu valor também. E você lidar bem com as 3 formas. Quantos caras? Tem cara que me adora. Tem cara que não gosta de mim. Entendeu? Às vezes não gosta de mim e nunca falou comigo, mas o cara não gosta de mim. Olhou para a cor da minha blusa, para minha cara, falou, não gosto dele. E eu tenho que aprender a lidar com isso, que o cara tem o direito de não gostar de mim, assim como eu tenho o direito de não gostar dele, né? Então, eu particularmente, eu acho que esse caminho de idolatria é um caminho de você se perder, né? Eu tive professores que as pessoas idolatravam e hoje eu vejo uma pessoa perdida, né? Uma pessoa perdida. Que você vai conversar, tá vivendo coisas na cabeça, ciclos mentais, espirituais na mente da pessoa que tá só girando. A pessoa não sabe como sair. Por que não sabe? Pô, agora você não é mais idolatrado. E agora, como é que você lidar com isso? Mas isso daí não é as voltas do mundo? É as voltas do mundo da vida da pessoa. Então é isso que eu tô dizendo para você. É complicado. Isso é pra gente também. Eu tô citando isso, mas é pra gente também. Antigamente eu tô jogando muito bem, de repente eu tô mais velho e não tô jogando tão bem. Como é que você vai lidar com isso na sua mente, na sua cabeça? Entendeu? Como que você vai fazer? Né? Aí eu lembro que o mestre Capixaba falou isso pra mim, né? Ele falou essa situação, ele falou assim, eu queria fazer muito mais coisa, mas hoje em dia eu não consigo. E como que eu vou lidar com isso? Né? Então é um treinamento mental, é um treinamento que você precisa se aperfeiçoar. Né? E eu tô tentando, é uma coisa que é a fase que eu tô tentando entender, né? Tô tentando entender, tô nesse aprendizado, mas eu não concordo com idolatria de nada, nem a idolatria a Deus. Demais, eu também acho que sai de uma verdade. Eu acho que a gente tem que ter um controle. Tem que ter um respeito. O respeito você tem que ter pelo ser humano. Não precisa ser nem mestre para ter respeito. Entendeu? Você tem que ter pelo ser humano. Mas se você é um capoeirista, ou se você é um músico, ou se você é um jogador, você admira alguém em algo que você gosta, você tem que respeitar ele, inclusive pelo que ele fez, pelo que ele produziu. Né? Você ter conhecimento de causa para você ter esse respeito por ele. Ou esse desrespeito também, né? Que se você também não quiser respeitar, você ter pelo menos entender o que aquela pessoa fez, para você não querer respeitá-la. Mas você acha que hoje o respeito dentro da capoeira tá pouco? Se perdeu um pouco com os velhos mestres?
aquele vínculo que tem de aluno para professor, você acha que perdeu um pouco isso aí, Coruja? Eu acho que, na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Eu vejo um pouco... isso até me incomoda bastante, né? Até me incomoda bastante. Para mim, perdeu. Eu tenho essa visão que perdeu, sim, um pouco. Às vezes a gente vê um mestre mais velho, ou nem precisa ser um mestre tão velho, um mestre só mais velho do que você, que estava ali antes que você, entendeu? E às vezes o cara não te respeita, né? Ele não precisa te respeitar, né? Ele não precisa te respeitar se ele não quiser. Tá tudo bem. Mas dentro de uma tradição que é a nossa cultura popular, isso é inadmissível, né? Isso dentro do que ele faz parte, ele não precisa te respeitar, mas ele faz parte dentro de uma coisa que já está pronta. Então aí é uma outra questão. Aí na minha visão, tem que se fazer isso, porque ele quer respeito, mas ele não quer respeitar. Como que é isso, né? Então para mim isso é triste. Principalmente redes sociais, né? Redes sociais onde você vê aí pessoas com milhões de seguidores e se você vê falar com a pessoa, meu Deus do céu, é um poço de arrogância porque ela tem tantos seguidores, né? E às vezes, assim, se você for contar quantas rodas de capoeira ela realmente andou, você não consegue contar 3. Essa nova geração de capoeira tá com uma visão muito diferente de tradição, de respeito com os velhos mestres, né? Porque, assim, se perdeu por causa de likes e seguidores. Então, assim, às vezes o aluno deixa de seguir um grande mestre de capoeira, ter um respeito imenso por ele, para conquistar seguidores. Então, se perdeu nessa parte, Coruja. Sim. O respeito, aquele brilho que tinha de ver um mestre jogando, de ver um antigo jogando. Hoje não se vê mais isso. Sim, mas você vê, ó, esse trabalho aqui que você está fazendo, é um exemplo. A gente teve aqui, antes de começar, você vê a dificuldade que é. Ajeita a câmera, mexe ali, mexe acolá, para ficar uma coisa boa. Isso é difícil. Talvez um mestre mais velho não saiba fazer isso. Então, a importância de um trabalho como esse, ele está aqui, que nem eu cheguei, eu estou despreocupado, só estou falando. Só estou contando a minha história aqui, falando um pouco de como eu vejo. Então, essa é a importância de trabalho como esse. De não deixar morrer esses caras mais velhos falando. Porque eles de repente, eles não sabem fazer. E aí eles não sabem, outros que sabem vão passando. De repente a gente deixou de lado o mestre lá no canto, que o cara é uma biblioteca de sabedoria. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de programa, a importância é isso. É isso que é importante. Por isso que eu acho que sempre tem que ter esses caras mais velhos vindo. Porque os mais novos ainda vão ter tempo para isso, né? E eu não sou tão velho e também não sou tão novo. Estou quase fazendo 40 anos de capoeira. Já é uma vida dentro disso, né? Então, assim, eu estou no meio. Talvez eu nem fosse o meu momento de estar aqui, né? Talvez eu esteja aqui muito mais pelo que eu estou movimentando e pela consideração pessoal um com o outro, mas esse tipo de trabalho é importantíssimo. É isso aqui que vai manter viva a história deles. É isso que vai manter. Então, graças a Deus que tem pessoas que estão trabalhando para isso. Então, isso é importante dizer, né? Que esse é o grande lance desse tipo de programa para a internet. Os podcasts hoje vieram para facilitar muitas coisas, não só na capoeira, como em muitos assuntos. Mas Sim. na capoeira é muito importante ter os podcasts. Por quê? Sim. Porque os podcasts estão aí para divulgar e para falar a história dos velhos mestres, que era a revista do antigo finado Adriano, lembra? Sim, claro. Da revista Capoeira. Eu, inclusive, fui escritor dela. Eu escrevi uma das matérias, eu escrevi. O Adriano foi um grande divulgador da capoeira. Foi. Um grande divulgador. Então, hoje os podcasts estão aí para isso. Mas, Coruja, ainda tem mestres que resistem a participar de um podcast, a contar a sua história, porque acha que você vai divulgar ele, vai defamar ele. Não é, cara. Os podcasts estão aí para isso, para mostrar a capoeira para o mundo, né? Mas é uma coisa nova. Tudo que é novo é difícil. Tudo que é novo. Se eu pegar aqui você, vou falar, vamos fazer um teto de gesso aqui. Se você não sabe fazer, é difícil. Vai ter resistência, vai ter erro. Então, assim, a gente também tem que ter essa paciência, essa compreensão, né?
essa compreensão com os caras mais velhos. E aprender também a dialogar de como que a gente vai acessar eles, né? Porque, por exemplo, através do evento que a gente vem realizando, muitos mestres que estão nos seus cantinhos aparecem. Aí o cara fala, mas pô, como é que você consegue? Não é nem dinheiro, irmão. Não é nem dinheiro. É só paciência de explicar com calma. Às vezes explicar o porquê disso, o porquê daquilo, o movimento é para isso aqui, para ele entender com calma o que ele está fazendo parte. Entendeu? Por que ele vai sair de casa? Qual é o sentido? Entendeu? Se ele sair de casa, ele conseguir se sentir seguro, ele vai ser respeitado. Então, é também a forma da nossa comunicação com eles, né? O mestre Ananias, por exemplo, foi uma grande escola. Era um homem duro, né? A forma de ser. E eu convivi, dormi em casa, fiquei mais de 10 anos levando ele, trazendo. Foi a maneira que a gente foi indo, se educando, né? Se educando. Benção, mestre, como é que você tá? É muito comum pro povo do Nordeste, né? Mas, por exemplo, eu sou de São Paulo, não tinha isso. Então, pô, benção, mestre, fui aprendendo, ele me ensinou a me educar. Então, hoje, é mais fácil para mim falar com... Pô, se eu conseguir me lidar com o mestre que era duro, qualquer outro mestre também eu consigo. Verdade. Entendeu? O Corujinha, toda essa vivência que você teve, nasceu uma roda de capoeira que você fazia no Bexiga, não era? Na São Bento. Na São Bento. É. Dali nasceu qual foi o intuito dessa roda que você criou lá, cara? Olha, a roda era no Largo de São Bento, né? São Bento. São Bento, para quem não sabe, né? Era o protetor, né? O protetor das cobras. As cobras representam o mal, né? Ou seria o mal, né? E eu lembro que uma coisa ficou muito marcada na minha cabeça que Cobrinha Verde fazia uma oração. Mas Cobrinha Verde fazia uma oração, que era mais ou menos assim: Senhor São Bento, meu Jesus Cristo no altar, todo bicho peçonhento arreda da frente que eu quero passar. Jesus me vê, ninguém me vê, Jesus me vê, ninguém me vê, Jesus me vê, ninguém me vê. Era uma reza de proteção que estava escrita, que ele rezava para ir jogar capoeira contra as cobras, contra o mal, contra os ataques, contra a inveja. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça desde novo, né? Porque, como eu falei, eu fui muito pequeno no candomblé, então eu tive muita convivência com questões bem ancestrais, assim, né? Benzedeiras, caboclo, né? Samba de caboclo. E daí que eu fui procurar o samba, fui um dos primeiros daqui de São Paulo aí, procurei o mestre Gerson Quadrado. Então, o que acabou acontecendo? Eu fiquei com isso, e aí a gente fez a roda na São Bento. Pusemos uma luz de tocha, né? Para representar na época o meu orixá, que era Xangô, o fogo. E a gente esperou o sino bater. Quando o sino bater, a gente começou a roda. Por eu ter uma amizade dentro da República, de ir nas rodas, fazia parte de um grupo de capoeira, né? Na época, tinha os meus amigos de grupo. Aí eu consegui juntar um monte de gente que não se juntava. O zangoleiro ficava com o zangoleiro, o grupo com outro grupo, e ficava aqui a cada um na sua, né? E como eu andava ali, eu consegui juntar todo mundo. E aquilo meio que foi inédito, assim, né? Eu só tinha visto isso uma vez aqui, que também foi uma inspiração para mim, que foi um encontro da Cordão de Ouro, que o mestre Suassuna trouxe todo mundo de tudo quanto é grupo. E eu nunca tinha visto aquilo, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e com essa união a gente fez a roda. Então o mestre Ananias, tanto que o vídeo a gente fala, a gente começou tomando a benção, eu pedi pro mestre abrir a roda. E foi até uma história engraçada, que eu convidei o mestre e o mestre falou: eu não vou, aquele jeito dele, né? Aí eu falei: ô mestre, mas por favor, mestre. Ele: não, rapaz, se não me der um dinheiro eu não vou. Aí eu falei: poxa, mestre, vai, mestre, por favor. Ele: rapaz, já disse que não vou. Eu falei: então tá bom, mestre, então o senhor não vai. Fui embora triste, né? E aí a gente fez a roda. Aí antes de começar a roda, vem ele lá, todo de branco, atravessando. Aí quando ele chega, eu paro a roda, o nosso mestre Ananias, ele bateu, todo mundo, aquela energia, tava o mestre Cavaco, o mestre Jaime, pô, Cenourinha, Aberrê, Adelmo,
toda a minha galera que é mais velha do que eu tava lá me apoiando, né? E meus irmãos, né? Nenê, Rafael, Minhoca, toda a galera mais nova também tava ali me ajudando. Catraca, finado Catraca, todo mundo junto. E tinha uma galera mesmo assim. E aí, quando parou, ele falou: tô eu aqui, cheguei, seu inimigo. Então foi. E aí eu tomei a benção dele e a gente começou a roda. E o Aroeira tinha ido lá tocar. Então eu consegui trazer o Messi e o Aroeira. Então ali a gente fala, começamos a roda tomando a benção. A gente começou ali. E aí a gente começou a chamar de um movimento unificado. Ó, vamos fazer um movimento da Capoeira de São Paulo, um movimento da Capoeira Paulista, um movimento. E aí ficou, a gente fez um tempo essa roda, realizou de tempo em tempo, demorava um pouco porque era uma logística muito difícil, ligar, era telefone ainda, pegar o telefone, ligar, 2005 isso. E aí depois disso, o mestre Eduardo Negão, ele olha aquilo, ele não teve na roda, não teve, ele não tinha ido naquela roda, mas acho que ele foi em outras, mas ele fala que gostou, que achou aquilo muito legal, e falou pra gente fazer. E aí a gente começou a fazer, e aí um aluno dele, essa história até você sabe até melhor do que eu, um aluno dele criou o nome Vadeia Sampa. E na princípio eu não gostei, que eu falei para ele assim, poxa, mas já tinha o Vadeia alguma coisa em algum lugar, e aí ficou, não, Vadeia Sampa mesmo, Vadeia Sampa, Vadeia Sampa. E aí a gente começou, inclusive, a ensaiar. Eu ia lá, você fez até parte disso, de ir lá, mostrar um pouco mais do ritmo ligado ao Mestre Ananias, e a gente ficou um tempão. E aí ali já tem, tipo assim, um grupo de caras que é da sua geração aí, que participou. Você, Bigode, Dendê, eu nem lembro todo mundo, mas tinha mais de 30 caras que participaram ali. Então ali a gente começa. Né? A gente começa a fazer e vai indo. Aí teve momentos que a gente fez junto, teve momentos que ele fez sozinho, teve momentos que entrou o Mestre Kaká, e a gente foi tocando, foi indo nessas indas e vindas, e já vão fazer agora 3 anos que eu que estou na frente. Mas assim, sem problema com ninguém. A questão é só que eu tenho uma forma de ver o evento e qualquer um pode ter a forma de ver de outra forma, né? Então, e qual que é o objetivo do Vadeia Sampa? Olha, o objetivo assim inicial sempre foi a unificação. A unificação é a união. Sempre foi a união de todos os segmentos, de a gente se encontrar. E é engraçado, esse é o evento, mas eu comecei a fazer hoje, onde é a roda do Arthur e da Badá Capoeira, aquele local ali, quem começou a fazer capoeira fui eu. Eu ia lá, juntava com vários capoeiristas de vários lugares, a gente treinava junto, de vários segmentos. Então a gente treinou ali, a gente treinou na Pamplona, na Academia do Mestre Kaká, a gente juntou com capoeiristas de vários segmentos e a gente treinava junto. E isso foi importante, que você começamos a ver, assim, em vários lugares, em vários estados, a galera também fazer isso. Começamos a ver esse movimento mais vadeado aparecer em vários lugares. E eu acredito que foi baseado na gente. Né? Sem grupo, né? Sem logomarca, né? Sem logomarca. Uma capoeira mesmo, né? Para capoeira mesmo. Então, o grande objetivo era a unificação. Depois dessa unificação, a gente transformou, como eu falei, em um momento de treinamento, de troca de experiência entre um grupo de amigos. Depois foi se tornando um movimento de luta, né? Foi se tornando um movimento de luta, que posso inclusive já entrar nisso. Por exemplo, através do projeto, Dr. Sidney Cruz, que foi um grande apoiador do Vadeia, ele conseguiu de $500 mil de verbas que tinha para capoeira, 2,5 milhões. Primeira vitória para capoeira. De $500 mil que você tem, você começa a ter 2,5 milhões separado para capoeira. Isso é uma vitória para capoeira. Quem conseguiu isso? Até hoje ninguém conseguiu isso. Foi agora, conseguimos agora, através desse trabalho. Ele foi o relator e deixou separar 2,5 milhões para capoeira. Então é uma vitória. Segundo passo que o evento trouxe, né? Agora conseguimos um outro espaço para capoeira. Não teve o Vadeia, teve lá na Casa do Capoeira, levamos mais de 1.200 pessoas, bombou e está bombando até agora. Vários grupos começaram a usar lá, porque a gente não pode perder aquele espaço.
Aí agora mais um espaço no Jabaquara, conseguimos um espaço para capoeira de novo, chama capoeiródromo. Da capoeira qualquer um pode usar. Mais uma vitória, o mestre Ananias já falecido, o Vadeia Sampa trabalhou e pagou a casa que estava atrasada. A gente conseguiu ajudar a quitar a casa do mestre, já depois de morto. Isso foi através de um sonho que eu tive com ele. E eu, com a Cacá, então, falei, a gente precisa ajudar o mestre, tem alguma coisa que está errada. E uma coisa meio ancestral, e a gente fez através do Vadeia. O mestre Brasília recebeu um cachê bem razoável para ajudar ele na construção, tudo através do Vadeia. Né? Então, assim, o Vadeia é um movimento de unificação da capoeira paulista. A gente quer trazer os mais novos com ligação com os mestres mais velhos. Né? A gente meio que, vamos dizer assim, direcionando. Agora vocês vão treinar, agora vocês vão ouvir o mestre. Agora é o mestre que vai jogar. Meio que essa educação que eu estava falando lá atrás, a gente meio que direcionar. Então é um movimento desse momento, né? De fazer essa união. Por isso que esse ano é Unidos por um Ideal. Porque qual que é o ideal? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa da capoeira. Por causa da capoeira. Né? O doutor Sidney falou na reunião com a gente, você vai embora e a capoeira fica. Eu não estava e a capoeira já estava. E vai passar mandato, vai passar mestre, vai passar grupo, vai passar o que for e a capoeira vai continuar. Então a ideia é Unidos por um Ideal. Por que esse ano a gente não colocou foto de mestre A, mestre B, mestre C? É de entender que ninguém... Mano, todo mundo é importante, irmão. É Unidos por um Ideal. Qual que é o seu ideal? É a capoeira, mano. Vai lá. Se não é a capoeira, tudo bem. Vai aonde você como quer. Simpatizante, vai assistir. Como simpatizante, é a cultura do nosso país. Então, a ideia do evento é essa. Você pode ver, tá aqui, ó. Não tem meu nome. Não tem meu nome. Por que não tem meu nome? Porque não é para me autopromover. Não é para me autopromover. Depois que você criou, você tá na frente do Vadeia Sampa, você acha que unificou mais a capoeira sem logomarca? Olha... Nas rodas, nos eventos que você fez, nas atividades do Vadeia Sampa? A gente fez também o Vadeia Diadema, que foi uma proposta do mestre Sérgio de levar um movimento para a capoeira do ABC. A gente colocou 2.200 pessoas lá dentro. Foram mais de 200 mestres. O que a gente conseguiu? Que o poder público, onde não estava olhando a capoeira, começou a olhar. Então hoje a gente pode bater e pode pelo menos ser ouvido. Né? Isso é uma importância. Isso é importante. Porque a gente organizou. A gente organizou, não é só organizou o evento. Organizou a documentação, como que a gente apresentou, como que é o evento. Tá aqui em 3D para o senhor ver qual que é o custo do evento, é isso. A gente fez uma organização de um trabalho. É um trabalho. Para apresentar para quem não é capoeirista conseguir compreender e ver se vale a pena. Né? Para ver se vale a pena. Por exemplo, eu tive apoios por fora. A grande maioria que me apoiou por fora foi, inclusive, agradecer a todos os apoiadores do evento, do Vadeia, o Dr. Sidney Cruz, a UGT, o sindicato do Marcão, o sindicato do Mestre Biné e todos os outros que nos ajudaram. A grande maioria é tudo capoeirista, empresário capoeirista, que acredita na capoeira e ajudou. Então, eu acredito, irmão, que só através da união que a gente tem força. Porque você fala, deu 2.200 pessoas. É muito pouco, irmão. Vai ver um campeonato de outra coisa. Vai ver uma Fórmula 1, vai ver um futebol. A gente é muito pequeno. A gente é muito fragilizado ainda. Então, só através de uma união e cada um deixando um pouquinho de lado a sua vaidade, vai dar certo. Vai dar certo. Eu uso o exemplo do último. A gente foi falar sobre a história da capoeira de Diadema. Então veio do mestre Valdemar, mestre Zé de Freitas, mestre Sérgio. Né? Do mestre Sérgio veio os outros. Do outro lado veio o mestre Caiçara, mestre Silvestre, mestre Zumbizão, mestre Cebolinha. Irmão, aquele dia a gente falou sobre aquele tema. Não é que os outros mestres são menos importantes. Aquele momento é daquele tema. É a mesma coisa. Se a gente for falar do mestre Bimba aqui, nós temos que trazer o mestre Nenel.
Temos que trazer os mestres mais antigos, o mestre Tapuã, o mestre Camisa e outros mestres ligados ao mestre, à história do mestre Bimba. Se nós estamos falando do mestre Pachinha, vamos trazer o mestre João Grande. Então, assim, é por tema. Cada momento é um tema. Esse ano, o tema é que nós temos que estar unidos pela capoeira, porque nós estamos numa fragilidade. E a aceitação, Coruja, dos capoeiristas com esse evento que você faz, é boa? Olha, todo evento é um evento. Ele é único, né? Então, a gente, na hora, nós vamos saber o que vai acontecer. Mas o último, 2.200 pessoas, no penúltimo, 1.200 pessoas, eu acredito que é uma aceitação positiva, boa. Neste agora, é uma coisa inédita. Eu posso citar aqui diversos caras que têm muitos seguidores. Eu tenho 2.800 seguidores. Eu não tenho muito, nunca fui de rede social, mas eu tenho amigos aí que têm 180 mil seguidores, 800 mil seguidores. E eu tenho quase todos eles divulgando o evento. Aí eu pergunto, por que você divulga o evento? Por causa minha? Talvez, alguns por causa minha. Por causa de outro, de repente você está aqui, você pede, me ajuda a divulgar, o cara vai divulgar por causa sua. Outros vão divulgar por outras pessoas que ajudaram a divulgar, que não são ligadas a mim. Qual que é a importância disso? A importância é que nós fizemos uma corrente que conectou você comigo, que conectou com outro cara, que conectou com outro. Isso faz o quê? Ganha força. Ganhou força, a gente pode ganhar muita coisa. A gente pode ganhar votos, a gente pode botar um vereador, a gente pode fazer muita coisa. Então, eu acredito que essa união, por talvez não ter escola e não ter uma autodivulgação pessoal, que eu acredito que eu acredito que está ajudando. Mas eu tenho muitos amigos aí. Se eu colocar hoje em dia, botar aqui um papel e uma caneta, deu mais de 1 milhão de pessoas divulgando, brincando. Só a nossa conta com um mês deu 56 mil contas que foram atingidas. Divulgando. Em um mês de divulgação, sem apoio, sem recurso, sem nada. Só a conta do Vadeia, que foi feita pro evento. Entendeu? Deu 56 mil contas. Então, eu acredito que a aceitação tá tendo uma aceitação. Né? Eu acredito, né, que está tendo uma aceitação. Você diz que o Vadeia Sampa foi para a gente unificar a capoeira. Sim. Mas nesse evento, como que você realiza ele? Você faz um dia de evento, 2 dias ou só um dia? Apenas um dia. Apenas um dia. A gente faz um dia só. A gente faz as oficinas, né? Com esse ano a gente vai fazer com os mestres que são de São Paulo. Então, cada um dá uma contribuição. Um pequeno pedacinho para realmente mostrar uma união este ano. Normalmente, a gente sempre vai pela seguinte forma. Vamos pela capoeira Angola, vamos pela uma capoeira contemporânea, vamos pela uma capoeira mais tradicional. Então, a gente tenta sempre achar 3, 4 pessoas que têm essas características, né? Para poder toda forma de capoeira estar representada no evento. Eu gosto da capoeira contemporânea. É um problema meu, mas vai ter lá para mim isso. Eu gosto da capoeira Angola. É um problema dele, mas vai estar lá para ele também, a capoeira Angola. E o ritmo, a gente tenta manter próximo ao que foi o do mestre Ananias que nos ensinou, que é o ritmo mais paulista, dessa forma de ser. Então, a gente tenta manter esse ritmo, né? Mas a ideia é todo tipo de capoeira e, inclusive, trazer a questão da cultura, né? O jongo, o cavalo marinho, o Você vai apresentar tudo isso lá. Então, o jongo, vai ter o samba da vela. Nós estamos ainda fechando mais uma parceria cultural para ver se vai estar lá para ver se tem mais uma manifestação, mas a gente já apresentou o Meu Boi, jongo, samba de roda, tambor de crioula, afoxé, apresentação dos orixás, já apresentamos de um pouco de tudo. Capoeira de outra maneira, teve lá Mulheres da Garoa, um movimento feminino. Então, o importante é assim, se tem alguma coisa a ver com a capoeira, com a cultura afro-brasileira, afro-indígena, é brasileira, cabe no evento. As homenagens desse ano vão ser todas voltadas a coletivos,
Coletivo, por exemplo, um dos coletivos, a gente vai homenagear através do trabalho da Uni Santana, quem recebe é o Mestre Padinha. Por que nós vamos... Aí você vai me perguntar, mas por que ele vai ser homenageado? Porque a Uni Santana já tem gerações dando bolsa de estudos para os atletas, de diversos grupos. Isso é um coletivo que trabalha para capoeira. Não interessa seu grupo, ele merece. Mulheres da Garoa é um coletivo de várias mulheres, ele merece. Jogos do Capão é um coletivo que está tendo capoeiristas de tudo quanto é lugar, está indo competir. Jogos do Grajaú. Então, todo tipo de coletivo que está trabalhando em conjunto com todos os grupos, esse ano a gente quer falar, parabéns. Por exemplo, de antemão, gostaríamos de convidar você. Vamos convidar. Do outro ano, a gente fez homenagem ao Vivanet, ao Gil Capoeira. Parabéns, porque vocês estão divulgando a capoeira. Esse ano a gente gostaria de convidar você e o Messi Gunga. Por quê? Porque é um coletivo. Tem grupo aqui? É de algum grupo aqui? Não, aqui é da capoeira. Então é um coletivo. Então você cabe no Unidos por um Ideal. Esse ano é isso. Tá. Né? O outro ano pode ser pode ser sobre o Messi Bimba, não sei. O outro ano é o outro ano. Mas Unidos por um Ideal, né? Você vai homenagear todos. Todos que estão trabalhando em coletividade. Em prol da capoeira, né? Em coletividade. Sim, então, isso é importante. Eu acredito que nós aqui estamos aqui já é uma vitória. Porque se é um trabalho que está há tanto tempo, é um trabalho sério, nos deu oportunidade, a gente está sendo aceito. Né? Já teve Sarabará ontem, do Messi Gunga, e assim a gente está divulgando. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas infelizmente tem que ter um porta-voz de qualquer projeto. Né? Tem que ter um porta-voz. Eu, de verdade, não queria nem que fosse eu. Mas eu não sei porquê, a coisa foi acontecendo e foi caindo no meu colo. Para ir trazendo por esse lado. E acredito que, por ter bastante gente participando, acredito que está indo bem. Mas não estou sozinho. Mestre Kaká, Mestre Padinha, Vitor Lobo. Somos em 4 nesse momento diretamente. Fora os outros que estão por trás. Né? Que estão ajudando. Né? Que ajudaram nos outros eventos. Mestre Pana, Mestre Sérgio, Mestre Azeitona, Mestre Rony. Você tem muitos mestres querendo ajudar na atividade, assim, no evento? Olha, sempre tem. Mas você está aberto a isso, a receber? Estou aberto. Quem quiser ajudar, estou aberto, entendeu? Só que depende como que a pessoa quer ajudar. Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar para uma autopromoção. O evento, a gente não dá essa promoção. O evento, às vezes, a gente está ali trabalhando nos bastidores, quieto. Né? Quieto. Mas, de repente, aquele mestre está ajudando e o tema está ligado a ele. Então, ele está iluminado sobre esses holofotes naquele momento porque ele é o especialista daquele momento sobre aquele assunto. Como eu falei, Pachinha, Bimba, Valdemar, seja lá qual for. Às vezes, capoeira para criança, às vezes, capoeira adaptada. Tem tantos temas aí. Né? Tantos temas, né? Eu tenho um que eu tenho muita vontade de fazer, que é um dia eu vadeia minhas escolas, levar os 5 maiores ou os 10 maiores grupos do mundo, os líderes, para tentar falar sobre capoeira de uma maneira, vamos dizer assim, mais unida, mais unificada. Eu tenho essas vontades, eu tenho várias ideias, né? Tenho várias ideias, capoeira infantil, um vadeia só sobre livros de capoeira, só sobre edição. Eu tenho muitas ideias. Mas você tem vontade de levar o vadeia para outro país? Já foi. Já foi para Londres, através do Negão. Já foi para Alemanha, esse eu tava. Já teve, já fora do país já teve. Já fomos para 2 ou 3 países já. Mas você gostaria que ele fosse itinerante ou não? Eu acho o seguinte, como eu falei para você, aqui em São Paulo, eu sou daqui, então é fácil e me dou bem com a maioria das pessoas, então é fácil. Então se o evento for, vamos dizer, para o Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, mas eu não tenho a mesma condição aqui. Então ele pode ir para o Rio de Janeiro, mas precisa ter um grupo de mestres que tenha
vamos dizer assim, um bom relacionamento com todo mundo para fazer algo parecido, com a mesma ideia, né? Aí, esse que é o grande lance. Tem que ter esse tipo de coisa, porque a ideia é unificação, é união. Então, às vezes você vai falar, vamos para Belo Horizonte. Tem um monte de mestre, mas qual mestre tem essa força para fazer isso, para juntar todo mundo? Então, tem que ver quem tem essa capacidade, né? Pode ir para qualquer lugar, sem problema nenhum, mas precisa ter essa capacidade de juntar. Por exemplo, quando teve em Londres, eu não estava. Foi feito um evento bacana. Levaram, o Gugu teve, o Arthur teve, o Messi Kaká teve o Messi Russo, a gente conseguiu. Eu não consegui porque eu não estava lá, mas eles que fizeram o evento na época conseguiram juntar uma galera que foi um evento legal. Na Alemanha a gente também conseguiu juntar um grupo, mas você imagina, aqui é mais fácil. Imagina a gente ter que levar uma quantidade de pessoas, custo, dinheiro, é complicado. Mas eu sinto muita vontade de fazer um vai-day interior, para a gente juntar os mestres do interior, até para nós mesmos conhecermos cara. A gente não conhece todo mundo. E isso que tá sendo legal desses últimos. Porque às vezes você vai lá e falar com o mestre de Santo Amaro, por exemplo, como o mestre Paraná. Santo Amaro. O mestre Paraná foi o cara que me ajudou a localizar vários mestres que estavam parados ali, que eu conhecia, mas não eram tão meus amigos assim. Ele trouxe. Aí você vai lá falar com o mestre de Guarulhos, pô, o mestre Paulinho foi lá, ajudou, trouxe a rapaziada de Guarulhos. Então, essa é a ideia, entendeu? E aí você vai fazendo amizade, criando novos amigos, fazendo e é isso aí. A capoeira é muito grande, né, Cruz? Tem muita gente na capoeira. Tem muita gente e tem muito mestre, tem muita coisa. Há um pouco tempo atrás eu não conhecia bem, acabei conhecendo o mestre Alípio, um discípulo direto do mestre Valdemar, dentro de São Paulo. Vivo? Vivo. Ele teve lá. Aí a gente falou, como eu falei, do mestre Valdemar, Zé de Freitas, ele teve como a descendência direta do mestre Valdemar. Pô, o mestre Macaco Santana, a gente trouxe que foi aluno direto do mestre Caiçara, morou com o mestre Caiçara. Pô, então assim, imagina, é uma história só de uma linha de capoeira. É muito profundo. É coisa para não acabar mais, velho. Não dá nem tempo. Assim, se a gente fizesse um evento todo mês, não dava conta né? Não supria o nível de história que esses caras têm. Mas você quer fazer uma homenagem também para os mestres que vão estar presentes ou vai ficar? Nesse ano, não. Esse ano o foco é coletivo. Então, esse ano não é de falar de mestre especificamente, é falar sobre coletivo. E coletivo, né, não necessariamente o cara precisa ser mestre para estar fazendo alguma coisa. Né? Isso eu escutei até uma vez o mestre Camisa, isso. Então, não necessariamente o cara tem que ser mestre para fazer alguma coisa. Entendeu? Então, o cara tá fazendo alguma coisa, tá produzindo, beleza. Contribuir com a capoeira, né, Coruja? Contribuir. E às vezes eu não sei do coletivo. Às vezes eu não sei. Às vezes um cara fala pra mim, você viu um coletivo tal? Aí eu falo, não, manda aí. Aí a gente olha, pô, um trabalho super legal. Aí às vezes, por isso que a gente chama pessoas. Aí vem o Padinha, aí vem o Kaká, aí vem o Vitor. Pô, olha isso aqui. Aí a gente vai sendo mais justo. Porque às vezes a gente não conhece e não fala ou esquece, o cara acha que é alguma coisa pessoal, que é alguma panela. E na verdade o trabalho é quebrar isso, quebrar essa visão. Eu não gosto disso. Então é quebrar exatamente isso, entendeu? Essas amarras, né? Essas amarras. E isso aí foi sempre o que me prejudicou na capoeira. Sempre que eu me senti mal, você não pode falar com aquele cara, porque aquele cara é do outro grupo, você tem que brigar com aquele cara, porque é do outro grupo, você é inimigo do cara. Entendeu? Mas isso é de pessoa para pessoa também, né, Coruja? Porque as coisas vai passando, as coisas vão se modernizando, as pessoas vai mudando o pensamento, né, cara? Porque não tem necessidade. Né? Algumas sim, outras não mudam a vida passa e o cara tá igual. Mas você também, a gente passou uma época que tinha muito essa divisão de grupo, muito essa coisa. Era tipo, você encontrava um cara que você nunca viu, mas era com outra camiseta, praticamente o cara é teu inimigo. Era uma guerra. Era teu inimigo. E o cara não te fez nada, entendeu? E você vê, e esse é um perigo. Às vezes um mestre, o suposto mestre, que é para te direcionar, te direciona para um problema.
Um E problema. você não quer decepcionar, o cara mexe às vezes com os seus problemas emocionais, quando você vê, você tá enroscado num problema. Coruja, faz um chamado pro dia da data na câmera. Tá bom. Eu convido a todos a virem participar do Vadeia Sampa 2025. O início, a concentração às 11 horas, meio-dia a gente começa, né, com as aulas e vamos até às 6 horas da tarde, 7 horas a gente vai ter o Samba da Vela, também fazendo um samba tradicional para animar a gente, vai ter o nosso jongo, vai ter aula com muitos mestres, você vai adquirir bastante conhecimento, totalmente gratuito. Vamos inaugurar o Capoeiródromo, né? Desde já deixo aqui claro ao Dr. Sidney Cruz, muito obrigado a todos os apoiadores. Conto com vocês lá, nos ajude a divulgar. Se você não pode estar no dia do evento, nos ajude a divulgar. Siga a página Vadeia Sampa 2025. Qualquer dúvida, Mestre Coruja no meu Instagram também pode ir lá falar comigo. Siga a página e manda ver aí, vai divulgando que unidos a gente é mais forte, todos somos um. É isso. Pessoal, para você que quer vestir uma roupa de qualidade, tem o seu grupo de capoeira, quer personalizar roupas bordadas, procure o Fernando Cabeça do Folha Seca Capoeira. Lá você vai encontrar todo tipo, cores e valores. Coruja, eu quero que você conte uma história que marcou sua vida na capoeira, cara. Para todo mundo saber que foi um momento marcante, um momento de apuros. Eu sei que você viveu muitas histórias com finado Catraca. Nossa, muitas. Conta uma história pro pessoal saber que esse momento foi marcante para você, cara. Teve um momento marcante que foi importante para mim. Eu tava muito atrás de uma época sobre o samba de roda, né? E eu fui morar na ilha de Taparica. Fui lá conhecer a ilha de Taparica. E eu passei um tempo morando lá. E eu fui conhecer o mestre Gesso Quadrado, né? Que era um mestre de capoeira, mas era um mestre, assim, de samba, né? Então, quando eu cheguei, ele morava no alto do Riachinho, chamava o lugar. Você saía de Mar Grande, né? De Salvador para cá vinha de barco. Aí você descia no Mar Grande e você subia um morro que chamava o Alto do Riachinho. E quando eu cheguei lá, ele estava com um charuto na mão, chapéu, banda de lado, assim. E eu fui mandado pelo mestre Jogo de Dentro, o mestre Plínio e o mestre Lua, Rasta. Ele falou, esse homem aí, você procurar, você vai encontrar o que você tá buscando. Aí eu falei, bati a palma, aí ele tava na varandinha, eu, boa tarde. Aí ele, boa tarde. Aí eu falei, gostaria de falar com o maior sambador da Bahia, mestre Gesso Quadrado. Aí ele olhou, falou, da parte de quem? Aí eu falei, da parte de Plínio, da parte do Jogo de Dentro, do mestre Lua, que me mandaram vir aqui. Aí ele falou, então pode se achegar, sou eu mesmo, o falado, o famado. Aí eu achei aquilo engraçado, né? E aí a gente começou a conversar, tudo. Aí o mestre cantou um samba, né? Que ele falou, você sabe para onde eu vou agora? Eu vou dividir a herança que meu pai me deu. Aí ele cantou um samba assim, Ê, mana, vou pra partilha do gado. Ê, mana, vou pra partilha do gado. 1 é meu, 2 é seu, 4 é meu pai me deu. Ou se você me arrilhar, dona, o gado é meu, aiá. Eu vou lhe dar de novo, hein? Ê, mano, vou pra partilha do gado. 1 é meu, 2 é seu, 4 é meu pai me deu. Se você me arrilhar, dona, o gado é meu, aiá. Aí o que ele tá dizendo? Já tá me ensinando, né? Que se você irritar ele, que ele não canta mais nada, né? Então foi um mestre, assim, de grande importância, onde eu vivi um tempo ao lado dele ali. E a gente passou o Natal junto. E aí, quando eu cheguei no Natal, lá, já tem uns anos isso, ele falou que um amigo sambador dele tinha chamado ele para sambar mais ele, né? Com a viola, com o machete dele. Aí eu brinquei com ele, não vá não, mestre, fica aqui com nós. E passou, no outro ano ele tinha falecido, né? Então foi assim, uma luz para mim na minha caminhada, né? De cultura, foi o mestre, né?
E aquela também que eu falei para você do Mestre Ananias, quando eu cheguei lá sozinho, que o mestre falou para mim assim, quem é seu mestre? Eu falei, mestre, acho que eu não tenho mestre. Ele falou, então você é meu, rapaz. E foi a primeira vez que eu me senti pertencendo a alguma coisa, a algum lugar, alguém que viu um valor em mim. Eu era uma criança, não era nada, né? E o cara me acolheu, né? Então foi um momento muito marcante, foi esse, e mais um também, que foi o estado lá no Mestre João Grande, né? Que era um sonho que eu tinha, né? De falar com o Mestre João Grande, né? Então foi momentos assim que me marcaram muito na capoeira, positivamente. Um momento de roda que eu passei, que eu me lembro assim, né? Eu tava num evento no Recife e eu joguei com um rapaz lá, um rapaz muito forte, muito grande, e ele me deu uma queda. Eu fui travar ele me jogou para fora da roda, mas que nem um papel. E eu sou grande, né? Nunca tinha tido aquela experiência de uma queda daquele tamanho. E eu caí meio assustado, né? E aí levantei para voltar para a roda. Aí o mestre Maurão passou pelas minhas costas. Ele estava no dia. Tinha muitos capoeiristas no dia, mas ele passou pelas minhas costas, bateu nas minhas costas e falou assim: eu conheço meu povo, hein? Eu conheço meu povo, né? E aquele momento, aquela força do mestre, tipo, dizendo assim, eu acredito em você, né? Eu voltei pro jogo e ganhei o jogo, né? Consegui ganhar o jogo naquele dia. E aquilo me marcou muito, né? Porque para mim foi a primeira vez, né, que o mestre estava me observando, né? E aí depois que eu dei a queda, ele passou e falou: se o mestre Bimba tivesse vivo, ele ia gostar. O mestre ia gostar. Então isso me marcou muito, né? Que a gente, quando é criança, a gente fica tentando, né? Fica com aquilo na cabeça, a gente cresce, mas ainda a gente tem aquele lado criança com os mais velhos, né? E aí aquele incentivo dele me marcou, assim, né? Porque era um dos mestres, assim, que mais me educava, né? Ele e o mestre Biné eram um dos mestres que mais me educavam, né? Então eu tinha essa preferência, talvez, o nome, essa conexão muito, muito, muito forte, né? E eu tenho, assim, essas histórias de incentivo com eles todos. Isso, para mim, me marca demais, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente não tinha pessoas que acreditavam na gente. E esses caras acreditavam na gente, né? Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, que dê muitos anos de vida a todos esses mestres, que eles vivam muito, tenham muita saúde, muito paz, muito amor e muita alegria nas suas vidas. É isso. Né? Olha aí, então chegamos desse jeito, né? Não é uma história muito boa de uma questão para ser contada, é uma coisa ruim que aconteceu, mas foi algo assim que me marcou, né? O Coruja, eu vi que você era muito próximo do finado Catraca também, né, cara? Era Vocês meu irmão. andavam muito junto, né? E qual é o sentimento que você tinha por ele, assim, como capoeirista, como amigo? Sei que ele não tá entre nós, mas ele tá entre pensamento, espírito, né? Mas... Olha, a gente tinha um grupo de pessoas, né? Era eu e o Tigrão, depois o Catraca, e depois de um tempo o próprio Gibi, né? Chegou perto. Mas o Catraca, eu tinha acho que 17, ele tinha 18. Ele era um ano mais velho, ou 2 anos mais velho do que eu. E a gente treinou junto o tempo todo, né? A gente saía e a gente foi bem massacrado, assim, na época, né? Por essas coisas. E a gente meio que se apoiava um no outro. Então a gente treinava junto, dormia na casa dele. A gente fazia muitas coisas juntos, né? Então... É um amigo que, quando eu machuquei a minha coluna, eu lembro que eu machuquei a minha coluna e eu entrei numa depressão muito profunda. E ele ia na minha casa me buscar, a gente ia andar no parque, aí ele fazia eu andar, e aí na volta ele vinha atrás empurrando assim, né, as minhas costas, e eu já triste, né, ele
Vambora, couro! Aquela voz dele, né? Vambora, couro! E aí ele dava uma volta, só mais uma que eu já volto. Ele vinha me empurrando assim, né? E aquilo me marcou. E quando eu melhorei, eu olhei no olho dele e falei pra ele assim, meu irmão, nunca eu vou esquecer o que você fez por mim. E nós vamos estar junto uma vida, até o fim aí. A gente trabalhou em sindicato, muita coisa pesada. Essa questão da roda, dos tiros também, ele estava junto. A gente trabalhou, passou muita coisa perigosa junto, né? Naquela época, né? Inclusive, muitos capoeiristas trabalharam no sindicato, né? Muitos. Mas Joel, Oncinha, Cobrinha, Azulão, Maurão. E eu queria fazer igual os caras. Eu tinha essa vontade, sabe? Falei, esses caras é corajoso, também quero ser igual os caras. Olha as viagens, né? E fomos trabalhar nisso também, nós, né? Eu, ele, Beto Caninana, Tigrão e outros mais. E aí, quando ele entrou nesse problema de saúde que ele teve um problema de esquizofrenia. E através desse problema que ele acabou se suicidando, né? Mas antes de tudo isso acontecer, eu ia buscar ele, levava ele no médico, né? Levava ele no dentista, tudo. E isso para mim foi uma honra, né? Uma honra porque eu consegui devolver pro cara. Consegui devolver pro cara o que o cara deu para mim. Então eu sinto muita falta, né, mano? Acredito. Sinto muita falta dele. Era um capoeirista de personalidade, um cara valente, um cara que era humilde de coração e chegava em qualquer lugar. Se ele chegasse num palácio, ele era igual. Se ele chegasse numa favela, ele era igual. Então, assim, era um cara que a gente diz na gíria, né? Um sujeito, um homem, né? E a gente se conheceu saindo no pau, né? Trocando porrada. E a gente ficou amigo assim, ficou irmão. E eu sinto muita falta, né? Eu fiz de tudo, tentei falar de tudo para que ele entendesse, né? Amizades muito ruins também, em vez de ser amigo, foram mais inimigo do que amigo, ajudaram também ele a um lugar. E ele foi embora, né? Foi embora como um capoeirista, né? A gente tocando berimbau, foi embora dentro do grupo que ele acreditava, né? Conseguiu se despedir do mestre que ele gostava. E eu fiz parte de tudo isso, então só tenho a agradecer a vida do cara enquanto o cara esteve aqui, que para mim foi um cara bom, para mim foi um irmão, para mim foi um cara que me proporcionou diversas experiências, né? Se a gente ficar falando aqui de história, tem história engraçadíssima com ele, né? Então, é o que eu tenho, acho que, para dizer. É importante isso daí. É importante relembrar as pessoas que marcaram a nossa vida, né? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Eu vi que você migrou pro grupo do Mestre Capixaba. Sim. E o Mestre Capixaba é um cara muito guerreiro na capoeira, né? Para quem Sim. conhece a história dele, sabe como que ele é. No seu ponto de vista, o Mestre Capixaba é o que para você, como mestre, como seu amigo? Olha, eu tive 2 problemas na minha vida, assim, sérios, né? Eu tive 2 depressões muito profundas. A primeira foi quando eu tive uma lesão na coluna, que eu fiquei 6 meses na cama, né? Inclusive, foi um dos motivos que eu me desliguei de um grupo, que eu fiquei mais de 10 anos, nenhuma ligação me deram. E aquilo me deixou muito triste e eu ia parar de capoeira. Tinha desistido. Falei. E o mestre Capixaba era um amigo, né? Era uma pessoa que eu admirava, era um amigo. E o mestre me incentivou. Falou, não para de capoeira, né? E aquilo ali que ele fez ali para mim me deu uma luz, me deu uma vida, né? E aí eu entendi, né? Que eu tenho uma ideia, às vezes assim, que um mestre é como um farol, né? Um farol no meio do mar. O mar tá ali bravio, cheio de pedra. E ele é aquela luz que guia pra gente não bater, né? E aquele momento ele me deu uma luz. E aquela luz me lembrou um farol, né?
me direcionando para um caminho novo. E aí eu entendi que ali era o meu caminho, né? Que ali era para eu continuar, que ele estava me levando para um porto seguro, para um lugar novo, né? E aí eu pedi para ele, desse jeito, eu pedi para o mestre. Falei, mestre, eu tirei a minha graduação na época. Pedi, mestre, o senhor deixa eu acompanhar o senhor? O senhor pode terminar a minha formação como capoeirista? E ele me aceitou, né? Como um filho, né? Ele, não só ele, né? O meu grupo, porque eu me dou bem com todo mundo do meu grupo, né? Ele me aceitou. E aí a gente passou um tempo junto e eu tive uma segunda depressão por uma questão emocional que aconteceu muito séria na minha vida. E ele me ligou todos os dias, estendeu a mão, é meu amigo, me liga, eu falo, ele me escuta, eu escuto o mestre. Então ele, para mim, assim, ele representa uma... Um, assim, é um grande amor que eu tenho na minha vida. Às vezes eu tô tentando achar a palavra, mas eu só consigo lembrar de um grande amor, assim, um amor, uma pessoa que eu tenho um amor, assim, profundo, como eu amo meu pai. Então, assim, eu bati na energia, assim, com ele e, assim, pretendo nunca mais sair de perto dele, né? Nunca mais. Eu sei que às vezes a vida pode mudar uma coisa ou outra, mas eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de caminhar do lado do mestre. Eu sei todas as qualidades, eu sei os defeitos, e mesmo assim eu aceito ele do jeito que ele é, né? E ele sabe as minhas qualidades, meus defeitos, e mesmo assim ele me aceita como eu sou. Então é assim que eu quero caminhar do lado do mestre. Para também não ficar sozinho, para que toda vez que o meu ego suba, ele puxe minha orelha, para que toda vez que eu faça um golpe errado ou jogue mal, ele me corrija, para que eu continue sendo o discípulo, tendo disciplina de me colocar no meu lugar. E ele é o meu disciplinador. Coruja, você acha que a gente, para ser capoeirista, a gente precisa ter um mestre na vida, cara? Eu acho que a vida é um mestre. A vida é um mestre. Mas ter um mestre, o caminho fica mais fácil. Você bate menos a cabeça, né? Quando você tem um mestre, você bate menos a cabeça. Então, para mim, ter um mestre é essencial. Eu fico muito feliz de ter um mestre. Muito feliz. Às vezes é difícil ter um mestre, às vezes é difícil. Porque às vezes ele vai falar uma coisa que você não gosta. Às vezes ele vai falar algo que vai te doer, mas assim, se ele é seu mestre e se você é discípulo dele, se essa conexão existe espiritualmente, pode ter certeza que o final é vitória. Ele está te levando para um lugar melhor, mesmo que você não entenda naquele momento. Então, para mim, a vida é um mestre, mas com o mestre a vida fica mais fácil, né? É como você pensar, você tem um filho, você pode pegar teu filho e soltar ele na rua. Daqui 30 anos, 20 anos, você vai ver ele aí. Ele está na rua, se criou, mas será que ele com um pai, com uma mãe não ia ser mais fácil? Né? Será que ele não ia bater menos cabeça? A educação, a forma de chegar nos lugares. Então, é o que eu acredito. Eu acredito que o mestre facilita tudo, mas a vida é um mestre. Agradecer a cada mestre que me ensinou, né? Cada mestre, assim, o mestre Kaká, que é um irmão que me aconselha, o mestre Padinha, ao Vitor Lobo, ao mestre Andrade, que eu tenho um grande carinho, o mestre Biné, o mestre Maurão, né? O mestre Catitu, o mestre Miguel, né? Mestre Africano, assim, como todos esses mestres que eu citei. Gostaria de desculpa se eu esqueci alguém, mas queria agradecer a todos esses irmãos, todos esses mestres, todos os meus irmãos de capoeira que me ajudaram, né? E que me ajudam até hoje, né? Que estão ali. Agradecer ao meu pai, que foi a pessoa que me adotou, que me deu a oportunidade de ser capoeirista. Porque a minha família sempre falou, pô, isso é coisa de vagabundo, você é vagabundo, você é vagabundo. E o meu pai me deixou ser capoeirista. Ele me deixou ser capoeirista. E pode parecer uma coisa engraçada. A gente não tinha condição de ir, por exemplo, para uma Disneylandia. E a capoeira me levou para a Disneylandia.
E quando eu vi é engraçado, vocês vão rir, mas quando eu vi o Mickey a primeira vez, eu lembrei, eu falei, caramba, eu vim ver você aqui e a capoeira que me trouxe. Todo mundo... Aí quando você começou a viajar, temos mais de 30 países nas costas, aí a sua família, pô, como é que foi lá, tal, tal, e eu lembrava, isso é coisa de vagabundo. Mas eu dentro de mim falava, eu acreditei na capoeira, e a capoeira me deu essa oportunidade, né? Me deu essa oportunidade. Hoje, eu não tô assim tão ativamente, né, treinando pouco, porque eu também estou voltando um processo, mas pode ter certeza numa coisa, eu acredito na capoeira, assim, a capoeira foi o meu estado de manifestar a minha luz, o estado de manifestar a minha luz, através dela eu entendi muita coisa na minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo a cada mestre que me ensinou. Eu tenho uma gratidão, sabe, Diego? Eu tenho uma gratidão por certos mestres. Às vezes eu vejo o mestre Zelão, o mestre Biné. Eu tenho uma gratidão, olho eles, meu olho brilha, que nem eu fosse uma criança. O olho brilha, eu fico feliz de ver ele e lembrar, mestre, porque tipo, eu ainda tenho uma referência. Eu ainda tenho uma referência, irmão. Marcou na sua história, né? Marcou. De poder você falar não só com ele, o mestre burguês também foi um cara que sempre me ajudou, sempre conversou comigo de poder pegar meu telefone. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fui me formar, a Corda Vermelha, o meu mestre ligou, você vai se formar. Eu falei, eu não mereço. Eu não tô treinando. Aí ele falou, você vai pegar a sua corda porque eu acho que você merece. Você merece, está no seu tempo, você já está mais velho e não é pelo que você está fazendo agora, é pelo que você já fez. E eu pedi para ele, mestre, com todo respeito, o senhor me dá só a permissão de fazer uma coisa? Ele falou, qual que é a coisa? O senhor me dá a licença de ligar para os mestres? Ele falou, dou. Eu liguei para mais de 50 mestres. Primeiro agradecendo. Liguei para minha prima, obrigado por você ter me levado para a capoeira. Liguei para o meu mestre Flávio Tocano, mestre, vou me informar, muito obrigado por tudo que o senhor me ensinou. Liguei para cada mestre burguês que me acolheu em Curitiba. Mestre, obrigado por tudo que o senhor me ensinou. Fui ligando por um e contando o que ia acontecer. E perguntando o que cada um achava. E eles deram um aval positivo que eu estava no meu tempo. E aquilo me trouxe um conforto, mas... um conforto para o meu ego, né, naquele momento. Mas depois que aquilo passou, eu refleti e falei, puta, que oportunidade que eu tive de agradecer cada um que me ensinou. E teve mestre que falou assim, teve gente que passou aqui 30 anos, nunca me ligou para agradecer. E eu tenho isso no meu coração, sou muito grato por cada um que me ensinou. Nossa, você não tem noção. Sou muito grato por aquele mestre, o mestre Jumento, do Ibirapuera, que ia lá, ficava lá fazendo show de rua, que às vezes ninguém quer dar um valor. Aquele cara fazia o show, me comprava um lanche depois da roda. Eu sou grato. Eu lembro dele, eu ligo, falo, mestre, o senhor pode vir? E às vezes as pessoas não dão muito valor porque ele não é de um grupo, uma escola grande, ele não teve um trabalho de capoeira. Mas, meu amigo, aquele cara me incentivou. E eu fiz alguma coisa. Então ele teve ele botou um tempero. Ele botou um tempero em mim, entendeu? Então, assim, assim como eu agradeço ao Eduardo Negão, deixar claro aqui, às vezes as pessoas acham que é uma briga, que é isso, que é aquilo, mas agradecer a um cara que pegou o projeto e quando eu não quis o projeto, o cara manteve o projeto, né? Manteve. Então o filho é dele também, né? Claro. Então, agradecer ao Kaká, que sempre me incentiva, e agradecer a todo mundo. Essa parte a gente tinha que fazer um outro podcast, só de agradecimento. Sim. Mas, Coruja, deixa uma mensagem pro pessoal de agradecimento, que nem você já está fazendo, uma mensagem de convite mais uma vez. Deixa o que você acha aí legal. Eu queria agradecer a todo mundo aí por me escutar. Pode falar, Coruja. Agradecer a todo mundo por estar me escutando aí. Obrigado pela oportunidade. E dizer para vocês, assim, acredite em vocês. Primeiramente, acredite em vocês, né? Foi uma coisa que eu falei até um dia para você. Acredite em você, acredita no que você acredita. Porque, às vezes, a gente precisa mostrar o que a gente tem dentro da gente. E
Se der certo, mérito seu. Se der errado, mérito seu também. A gente mostrar o que a gente acredita. Olha aí o vadeio. Um monte de gente ria. O que é isso? Não é de grupo, não é de nada. Isso não é importante pro grupo. Como eu ouvi uma vez do grupo que eu fiz parte, isso não é importante pro grupo. Bom, não é importante pro grupo, mas é importante pra capoeira. Entendeu? Então é isso. Acreditar e fazer e ir com sangue nos olhos mesmo para fazer acontecer. E isso é importante para cada um que está ouvindo aí. Acredita no seu mestre. Por mais simples que você acha que ele seja, acredite nele. Né? Porque ele é um caminho, às vezes, para outras coisas. Então tem que acreditar nas pessoas que acreditam em você, tem que valorizar quem valoriza você, entendeu? E quem não valoriza, tá tudo certo. Quem infelizmente não te conhece, porque se te conhecer vai ver que você é uma pessoa que tá querendo produzir, fazer o bem. Todo mundo que faz o bem, meu amigo, em algum momento colhe alguma coisa. Né? Então, só isso que eu queria deixar. Coruja, eu agradeço você por você ter vindo aqui, se disponibilizado, se deslocado do saúde para cá. Para mim foi muito bom, muito enriquecedor ter você na minha casa, um amigo que me conheceu menino na capoeira. Nós quase temos a mesma idade, mas... Dois meninos juntos. Sou mais novo que você de capoeira, de vivência. Você é um cara bem mais velho. Eu aprendi muita coisa, eu agradeço. Eu sou um cara que eu reconheço, porque você me ensinou muita coisa na capoeira. Tem coisas que você me ensinou há 10 anos atrás que eu não esqueço até hoje. Foi válido pra mim aquilo ali, entendeu? Eu guardo até hoje... Porque isso é gratidão. Eu sou grato, cara, às pessoas. E sou grato a você por você ter feito isso por mim há muitos anos atrás. Me orientou, me ajudou, me aconselhou. Muitas coisas eu tava fazendo. Não, Diego, faz assim. Então eu sou grato por isso, Coruja. Sou muito grato a você. Gosto muito de você. Apesar que a gente se distanciou devido às coisas da vida, mas você sempre foi meu amigo. Eu sempre gostei de você. Entendeu? A gente sempre se respeitamos. E eu só tenho a agradecer você ter vindo aqui, ter contado um pouco da sua história, contribuído um pouco com a capoeira, falado do Vadeia, que é um grande evento muito importante para a capoeira e para o mundo. E agradeço a todos que assistiram, que vão assistir. Agradeço ao Cabeça pelas roupas que ele fabrica, pela Folha Seca Capoeira. Agradeço o Eduardo Negão, um cara também que fez parte na minha vida como mestre. Agradeço o meu mestrando Papagaio, agradeço todos que faz parte da minha vida como capoeirista. E antes de tudo, pessoal, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhe para ajudar o canal a crescer e essas entrevistas divulgarem pelo mundo, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até logo. Tchau. Bimba biriba minquidiga, taco de arame, cabaça barriga.